Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bom, hoje é a nossa quarta aula sobre Teoria do Conhecimento 2 do curso de Filosofia EAD UAB. Então, como vocês sabem, ou devem saber, eu sou a professora Ana Paula Mendorfer e vamos para mais uma aula. Gente, então, hoje eu vou falar sobre o Leibniz. Leibniz é um alemão. Deixa eu pensar. Leibniz é o sobrenome dele, né? O primeiro nome é meio difícil de falar. Eu acho que se fala Gottfried Leibniz. Vou falar das mônadas, que é, no caso, um termo técnico, tá? Que ele criou, uma das teorias dele. E vou falar da epistemologia atual. O Leibniz, gente, ele era muito estudioso desde pequeno. E ele, assim, ele era mais, assim, ligado à matemática. Ele estudou muito o cálculo integral e o cálculo binário. Aliás, graças aos estudos dele, ou os primeiros estudos dele, vamos dizer, ele foi um dos precursores. Eu não falei, ele é do século XVII. Ele, graças aos primeiros estudos dele, depois se começou todo aquele sistema binário no computador, desde dos algoritmos mais simples até os mais complexos. Mas como vocês sabem, o computador funciona pelo sistema binário, né? 0, 1, quer dizer, pelo menos aqueles mais simples. Aliás, não é só os computadores mais simples, pelo que eu sei, que funcionam pelo sistema binário 0, 1, né? Na realidade, outras máquinas também funcionam desse jeito. E se vocês forem perceber, isso veio lá do século XVII com Leibniz. Porque o que eu quero dizer com isso? Que ele começou sendo um estudioso nesse sentido, né? E depois vieram outros matemáticos. Aí veio a engenharia da computação, bem depois, né? Ciências da computação. E claro que houve um crescimento, uma evolução na ciência, né? Isso que eu quero dizer. Bom, gente, o Leibniz, ele era filho de um luterano e uma cristã. E infelizmente ele ficou órfão de pai muito cedo. E a mãe dele, assim, como é que eu vou dizer pra vocês? Exigiu muito dele, religiosamente falando. Ele teve uma educação muito rígida, sabe? Mesmo porque pra época, se a gente for ver, assim, século XVII, já não era mais Idade Média, era Idade Moderna, mas a religião estava presente, muito presente, assim, na vida das pessoas, né? E aí era bastante comum, tá? Mesmo porque os filhos, as filhas costumam ser educadas pelas mães, né? Claro que hoje em dia isso tá mudando, né? Os pais também participam, ou também criam, avós, tios e etc. Padrinhos, madrinhas, enfim. Bom, o que é a teoria das mônadas? Desculpa. Para o Leibniz, as mônadas, elas são indivisíveis. São partes externas. Para fazer uma analogia, lembra do Demócrito pré-socrático, que dizia que o átomo é algo indivisível? Tanto que, no grego, a letra A na frente significa não ou sem. Então, o Demócrito, que depois veio o Leucipo, né? Na verdade, eu não sei qual dos dois veio primeiro, mas acho que o Demócrito, mas isso não importa. Eles diziam que átomos eram partes indivisíveis, certo? Se eram partes indivisíveis, não adiantava a gente querer repartir, porque uma parte indivisível não tem como repartir. As mônadas de Leibniz é a mesma coisa. E aí ele dizia, daqui a pouco influenciado pela mãe dele, pelos dogmas que a mãe dele ensinava, que na realidade essas mônadas não eram divisíveis, certo? Mas que apenas a vontade de Deus poderia dividi-las. Aí eu pergunto para vocês, como será que isso funcionaria?
na teoria de Leibniz. Enfim. E sendo partes indivisíveis, indestrutíveis, em que só Deus poderia destruí-las, essas mônadas seriam assim, todas diferentes, certo? Ou seja, nenhuma poderia ser igual à outra. Aí eu digo para vocês assim, essa teoria é um tanto metafísica, tem um pouco de metafísica, tem um pouco de ontológica, mas se a gente for avaliar, ela se encaixa na epistemologia também, porque é uma maneira dele dizer como há a existência de algo. Ou seja, esse algo ele deu o nome de mônadas. Semelhante, analogamente, como eu falei para vocês lá nos pré-socráticos, ao Demócrito e Leucipo, que falaram sobre um elemento químico, o átomo, que é indivisível, certo? E que poderia fazer parte das coisas. Qual era o objetivo do Demócrito e do Leucipo? Era dizer como as coisas surgiram, certo? Qual é o objetivo, provavelmente, do Leibniz? É dizer como a ciência e o conhecimento funciona por meio da matemática. Ok? Então, os matemáticos, os físicos, porque aí, voltando, século XVII, a ciência já havia chegado, né? Porque antes, todas eram filósofas ou filósofos em alguma coisa. Desde a antiguidade até o advento da ciência, mais ou menos século XVI, né? A gente pode dar uma data aproximada. Quem é considerado o pai da ciência, como eu já falei na aula passada, é o René Descartes. Então, antes o que acontecia? Aí tinha o físico e o filósofo, o médico e filósofo, o químico e filósofo, e assim por diante. Agora, com o advento da ciência, começou a se separar. Agora tem o físico, agora tem o químico, agora tem o astrônomo, tem o engenheiro e assim por diante. Aí vocês vão me dizer assim, professora, mas será que no século XVII já tinha engenharia? Olha, gente, talvez não do jeito que a gente conhece hoje, mas já existia, certo? Arquitetos, engenheiros, aliás, isso existe desde a antiguidade, não só no Ocidente, pela Grécia, como no Oriente, porque assim, se a gente for pensar, como é que, vamos dizer assim, uma incógnita, um enigma que assim, ó, assombra a história até hoje, né? As pirâmides do Egito, né? Pirâmides do Egito, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Gente, eu não conheço o Egito, eu conheço assim por filme, por série, etc. Não sei vocês. Mas é muito perfeito, né? Toda aquela construção. Então, será que dá para acreditar que foram pessoas comuns que começaram a construir as pirâmides, botando, sei lá, uma pedra em cima da outra, coisa e tal? Pode até ser. Havia os escravos, né? Que faziam esse tipo de coisa no Egito Antigo. Que, aliás, era uma lástima também. Tinha o Egito Antigo, o Médio e o Alto, né? Mas, obviamente, que lá no meio dos governantes, no meio dos faraós, existiam sim arquitetos, engenheiros, não eram chamados desse modo, né? Mas eles tinham toda uma maneira, uma engenharia, uma teoria para criar, para primeiro projetar, arquitetar essas pirâmides, certo? Vou colocar desse modo, né? Mas claro que a gente tem outro tipo de visão, acho que é tridimensional, dá para dizer, que faziam que era capaz, né, de projetar essas coisas belíssimas, né? Que é uma das maravilhas do mundo. A custo de quê? Muito suor de quem trabalhou. Sim. Mas é algo que foi feito. Tirando essa questão política, econômica, social de lado, que já é uma discussão assim, ó,
bem antiga, me deixa meio que embargada esse negócio de escravidão, enfim. Vamos voltar ao Leibniz. Gente, o Leibniz, sendo matemático e também, daqui a pouco, sendo engenheiro, um dos primeiros engenheiros da computação, da ciência da computação, coisa e tal, é claro que ele queria saber, né, epistemologicamente falando, ou de acordo com o ponto de vista da teoria do conhecimento, como que o conhecimento se dava, certo? E aí ele criou as mônadas. Ele, sei lá, qual foi o processo de iluminação dele, que ele criou as mônadas. Coisas indestrutíveis que não existe nenhuma igual. Aí, nesse sentido, ele traz junto, né, na sua teoria, algumas leis da lógica, tá? Que vigora até os dias de hoje. Por exemplo, a lei da identidade. O que diz a lei da identidade? Vamos falar de uma forma bem simples. Leibniz é igual a Leibniz, certo? Ele não pode ser outra pessoa. Nós nos referindo ao Leibniz, esse filósofo famoso, matemático, epistemólogo do século XVII, alemão, certo? Então, se ninguém pode ser igual a ele, as características dele, os predicados que ele tem, os aspectos que ele tem, são só dele. Aí vamos dizer assim, vamos procurar uma imagem dele na internet. Procurem uma imagem dele na internet, certo? Depois que vocês assistirem o meu vídeo. Aí vocês vão ver como ele é fisicamente. Ah, como que o Leibniz pensava? Bom, aí tem que ler a teoria dele. Como ele foi criado, parte eu já falei no início, certo? Ele é igual a si mesmo. Por que eu tô falando isso? Porque quando ele se refere às mônadas e ele fala nenhuma mônada é igual a outra, quer dizer que são todas diferentes. Aqui, além da ontologia, da metafísica, da epistemologia, ele também traz um rigor lógico, coeso e coerente. Ah, professor, o que isso significa? Como vocês sabem, eu já devo ter falado em outras aulas, se eu não falei eu vou falar agora, a lógica é uma ferramenta, é um instrumento. A lógica, assim, por mais que se diga, é um eixo temático da filosofia, uma disciplina filosófica, certo? A gente não pode, assim, não pode não, maneira de falar. Na filosofia não tem não pode, né? Mas seria equivocado a gente dizer que a lógica, meu Deus, é uma disciplina que compete com outras disciplinas, assim como a metafísica, a teoria do conhecimento, que é a epistemologia, etc. Não, na realidade, ela ajuda, auxilia essas disciplinas. Os principais eixos da filosofia quais são? Ética, metafísica, teoria do conhecimento e lógica, certo? A gente pode dizer que a lógica é um instrumento, uma ferramenta dessas outras três. Mas aí tem as sub-áreas. Política, que mais? Filosofia da linguagem, filosofia analítica da linguagem, porque toda filosofia analítica é da linguagem, mas nem toda filosofia da linguagem é analítica. Que mais? Hoje em dia já tem filosofia da biologia, na neurociência a gente já tem outras vertentes, a filosofia, como a gente tem falado, como eu tenho falado para vocês nas aulas, ela paira por todas as áreas, né? Então quer dizer que tem a filosofia da ciência, a filosofia da matemática e as mais diversas diferentes áreas para se falar sobre filosofia, ou melhor, para a filosofia ser uma disciplina transdisciplinar. Aí vocês vão me perguntar assim, daqui a pouco já até devem saber, o que é uma disciplina transdisciplinar? Transdisciplinar, professor. É aquela disciplina que paira sobre as outras disciplinas, sem ser superior às outras, mas que auxilia e ajuda. É esse o papel da lógica, mais ou menos, na filosofia como um todo. Ela é uma ferramenta, um instrumento, como se dizia lá na época do Aristóteles, que foi escrito o Organon, né? Que aliás foi
os discípulos de Aristóteles, que deu o nome de órgão. Órgão o que é? Ferramenta, instrumento. Aristóteles chamava a lógica de lógica? Não, chamava de analíticos. Tanto que o órgão dele, que foi escrito por seus discípulos, ele é dividido em várias partes. E a parte dos analíticos é a parte da lógica, o silogismo lógico, nomes, que mais? Argumentos e por aí vai. Então, continuando nessa empreitada, na teoria de Leibniz, então, tem a teoria da identidade e a teoria, melhor, tem a lei da identidade, que é uma lei lógica, e a lei da razão suficiente. Aí vocês vão me perguntar, professora, eu não lembro o que é a lei da razão suficiente. Eu com todo o prazer vou responder a vocês. A razão suficiente é aquela que dá um motivo para aquilo existir. No caso das mônadas, certo? Se Leibniz dizia que as mônadas são todas diferentes, nenhuma é igual à outra, é porque, e claro que ele tem um pensamento harmônico e sistemático, em que existe Deus, e esse Deus fez as mônadas como é criador de tudo que existe, o que ele pensa? Bom, as mônadas, elas têm que ter o seu espaço, mesmo que não seja físico, ok? E elas têm que ocupar isso. Aí vocês vão me dizer assim, como assim, professor? A mesma coisa que o ar. Ele tem espaço. A gente sente o ar. Tanto que, quando a gente está sufocado, está num lugar que não tem ar, a gente logo sente a falta do oxigênio, certo? De forma metafórica, a gente pode falar das mônadas desse jeito também, ok? Certo. Aí vamos raciocinar mais um pouco. Segundo Leibniz, mônadas existem porque foram feitas por Deus. Se Deus fez, Deus criador, não fez nada que seja igual, uma coisa igual a outra, a não ser as classes. Aí nós temos as classes dos humanos, as classes dos animais, classes de outros seres vivos, plantas e assim por diante. Beleza? No caso das mônadas, tem a classe das mônadas. E que nenhuma pode ocupar espaço da outra, como se fosse bolhas de ar, assim, de oxigênio. Nesse sentido, a razão suficiente de uma mônada existir é a própria criação, invenção, projeção de Deus. Aí vocês vão me dizer assim, professor, o que a senhora acha, pensa sobre essa teoria? Bom, gente, eu penso que Leibniz, assim como todos os outros filósofos clássicos, tá, e as filósofas que existem até os dias de hoje, são fantásticos, certo? As suas teorias, todas elas, se vocês forem ver, têm um padrão lógico. E se tem um padrão lógico, a gente não tem o que discutir. Aliás, em filosofia, a gente não se discute, a gente dialoga. Não é à toa que, como eu já falei antes, o que a gente tem na filosofia é um protagonismo da pergunta, do ponto de interrogação. Porque a gente pode ter várias soluções para o mesmo problema. Por exemplo, para a epistemologia, não existe vários tipos de racionalismo? Não existe vários tipos de empirismo? Então, o que dizer sobre isso? Que os filósofos, cada um a seu tempo, teve acesso a outras teorias de outros filósofos. É mais ou menos aquela imagem assim, vocês já leram O Mundo de Sofia? É legal. Leiam se vocês ainda não leram. Uma coisa que ele fala para fazer essa analogia de como os filósofos são extraordinários, vamos dizer assim, seria assim, a gente subir um coelho, né? Os filósofos sobem um coelho, certo? Lá no pelinho do coelho, lá em cima, da cabecinha dele. E lá de cima, o filósofo olha pro todo. Os filósofos, as filósofas são mais ou menos assim. Elas observam o todo, a partir do que observar do todo, não consegue escrever sobre o todo, claro que não. Mas aí aponta algo lá no meio,
e começa a sua própria teoria. O que seria aquilo lá no meio? Alguma teoria já feita por algum grande gênio pensador ou pensadora. Então, gente, é isso. E para falar sobre atualidade na epistemologia, colocando Leibniz. Bom, nada melhor do que a engenharia da computação, ciências da computação. Os computadores avançaram tanto que a gente tem a inteligência artificial. A inteligência artificial pode fazer muita coisa, não é mesmo? Mas tem uma coisa que ela não pode fazer e muito provavelmente ela nunca vai poder fazer, que é espelhar as emoções e as paixões humanas. Pelo menos isso na minha humilde opinião e em outras opiniões de outras pessoas que eu conheço também. E vocês, o que acham, hein? Será que a inteligência artificial pode espelhar emoções, inteligência humana? Minto, emoções e paixões humanas? Fica para a próxima essa então.